Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio. Bora para mais uma aula de geografia. Vamos falar hoje sobre climatologia, sobre os climas, sobre o clima da Terra de uma forma geral, falando sobre os conceitos básicos, elementos e fatores. Começo a aula falando um pouco sobre a atmosfera, que é essa camada de gases que envolve a Terra, nos protege, dos corpos celestes, do espaço, nos protege dos raios solares, ultravioleta e assim por diante, e gera uma possibilidade, obviamente, que só, por enquanto, só o planeta Terra tem, de desenvolver vida complexa. Nós temos na atmosfera 78,8% de nitrogênio, com 20,9% de oxigênio, e um pouco mais aí, talvez, de 0,2, 0,3% de outros gases, dos quais os mais importantes para nós é o CO2, o metano, o vapor de água, que possibilitam então o efeito estufa. Sem ele, a Terra seria muito fria, seria muito gelada, estaríamos em uma eterna era glacial, com certeza não haveria possibilidade de vida complexa no nosso planeta. Esses gases, eles têm, ao longo do tempo geológico, uma mutação que envolve uma relação complexa entre as esferas da Terra. Então, uma mudança química na atmosfera pode colocar mais ou menos desses gases disponíveis, e isso, obviamente, altera a temperatura, altera as condições de vida na Terra. Isso tem acontecido ao longo do tempo. Imaginando que há cerca de 2 bilhões de anos atrás, em uma atmosfera primitiva, nós tínhamos pouquíssimo oxigênio, nós tínhamos muito carbono. E, sendo assim, poucos organismos podiam sobreviver até que esses organismos fossem se tornando resistentes e fossem dando origem a outros organismos fotossintetizantes, ou seja, capazes de transformar carbono em oxigênio, e aí sim nós começamos então a ter um padrão de vida mais complexo na Terra. Isso por volta de 1 bilhão a 700 milhões, 500 milhões de anos para cá, tudo bem? A Terra começa então a se tornar um planeta extremamente habitável do final do período pré-cambriano e início do período paleozoico, assim por diante, certo? Continuando o conteúdo, nós entendemos que o carbono ele se torna uma energia química que vai dar origem a basicamente todos os seres vivos. E esse carbono, através desses organismos que reciclam esse carbono e devolvem para a atmosfera oxigênio, eles acabam armazenando. Então esse carbono forma todos os sistemas vivos da Terra e contribui para que isso aconteça, além de armazenar esse carbono. Então nós temos, por exemplo, no período carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos atrás, inúmeras florestas que foram fossilizadas, dando origem a importantes bacias de carvão mineral, bacias de petróleo, regiões com muito hidrocarboneto, e todo esse carvão, todo esse petróleo que levou aí milhões de anos para serem feitos pela natureza, estão sendo muito rapidamente consumidos pelas atividades humanas. E essas atividades humanas, obviamente, acabam por devolver para a atmosfera todo esse carbono. Ou seja, é bastante arriscada toda e qualquer atividade humana que envolva combustíveis fósseis, uma vez que a Terra levou milhões de anos para reciclar e conservar, e vamos dizer assim, armazenar esse carbono, e hoje, em 100 anos, 150 anos de era industrial, nós temos devolvido tudo isso para a atmosfera em forma de poluição atmosférica. Tudo bem? Seguindo a nossa aula, nós temos alguns conceitos para entender o clima. Hoje, na nossa primeira aula, vamos falar sobre fatores e sobre elementos climáticos, e nas próximas aulas a gente vai falando então sobre climas no Brasil, climas no mundo e problemas relacionados ao clima, problemas relacionados à atmosfera. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre a meteorologia. A meteorologia é uma ciência mais ligada à física, que estuda então a precipitação, a condensação, as descargas elétricas relacionadas à atmosfera, mas elas contribuem muito para aquilo que nós chamamos aqui de climatologia. A climatologia é uma ciência mais ligada à geografia e que estuda não só a meteorologia, mas a relação da meteorologia, ou seja, das condições da atmosfera, com as outras áreas, com os outros setores da geografia, como a vegetação, o relevo, as ações humanas e assim por diante. Então, nós temos nessas duas ciências um aporte para que a geografia possa, de forma interdisciplinar, estudar então todos os fatores que condicionam o clima, não apenas a energia solar, mas também as características
da atmosfera, a cobertura vegetal, as características do relevo, as ocupações e as ações humanas e assim por diante. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos então, primeiramente, aquilo que nós definimos por tempo, que seria uma condição momentânea da atmosfera. Tá? É muito comum, então, nós usarmos o termo, hoje o tempo está ruim, hoje o tempo está bom. Então, o tempo é uma condição temporária, momentânea. Ela não descreve uma média das características climáticas de uma região, mas apenas aquele momento que foi citado, então, a característica do tempo. Tudo bem? Nós temos, do outro lado, o clima, que seria, então, uma habitual repetição de uma determinada característica climática. Ou seja, o fato de uma região ser mais chuvosa, o fato de uma região ser mais seca, o fato de uma região ter uma temperatura muito elevada, isso, então, caracteriza aquilo que nós chamamos de clima. E é óbvio que você precisa de uma análise de, no mínimo, 30 anos, tendo essa média climática, para que você chame, então, essas características de clima. Deu para entender a diferença entre tempo, momento e clima constante ao longo de um grande período? Então, é isso aí. Seguindo, nós vamos falar um pouco sobre os elementos do clima. Os elementos do clima são aquelas características que dão identidade, que identificam as características principais do clima de uma região. Exemplos são a temperatura, que você pode medir através de um termômetro. Os primeiros termômetros surgiram no século XV e hoje nós temos então a capacidade de analisar ao longo de um dia as variadas temperaturas. E através disso nós chegamos a uma média climática, uma média de temperatura. Então o termômetro é muito importante, a temperatura talvez seja o elemento mais importante junto com a umidade. A umidade, e também nós podemos chamar de precipitação, é o total de chuvas ou o total de água que a atmosfera tem em um determinado período em uma determinada região. Através do índice de chuvas ou do índice de pluviosidade, nós podemos saber quais são os meses secos, ou seja, os meses em que não há ocorrência de chuva, os meses chuvosos, aqueles que chove mais. Em geral, os períodos chuvosos são os períodos de verão, onde há mais temperatura, onde há mais evaporação e umidade, e os meses secos normalmente são os meses de inverno. Mas não se engane, em algumas regiões do mundo isso se inverte. Os meses quentes são mais secos e os meses frios de inverno são os mais chuvosos. Então isso não é uma tendência homogênea para todas as regiões do mundo, porque cada região tem um relevo, tem uma característica diferente que torna então o clima um tanto quanto imprevisível, vamos dizer assim. Não tem um modelo pronto, mas cada região tem um sistema próprio, tá certo? É importante entender também, nós temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a quantidade de ar sobre a superfície. Então imagina que você está no nível do mar, ali no índice zero de altimetria, você tem uma coluna de ar muito maior sobre você. Quando você está numa montanha, 3.000, 4.000 metros, então você tem uma coluna de ar muito menor, perfeito? A gente sente isso quando a gente vai para a praia, desce a serra, você está saindo ali da região de São Paulo a 800, 900, 1.000 metros de altitude. Quando você começa a descer a serra, você sente então uma pressão nos ouvidos, que é exatamente essa coluna de ar, que agora é muito mais pesada, é muito maior sobre a superfície. Tudo bem? Nos voos de avião também é possível perceber um pouco isso, apesar de toda a tecnologia que nós temos, e assim por diante. Tá? Seguindo, os fatores climáticos são são características que diferenciam um clima de uma determinada região. Exemplo, nós temos a latitude. Imagina então que as latitudes que vão da linha do Equador até os polos, 0 graus até 90 graus norte, 90 graus sul, elas determinam as zonas climáticas. Ou seja, através da latitude, nós podemos definir quais são as áreas tropicais, quais são as áreas temperadas e quais são as áreas polares da Terra. Se você perceber que a Terra não está reta, ela está inclinada, o eixo de inclinação da Terra está em 23 graus e meio. E nós temos o movimento de translação, que é o giro que a Terra dá ao redor do Sol. Ou seja, ao longo de 365 dias, um ano, a Terra recebe a luz solar de formas diferentes, em áreas diferentes. As áreas mais próximas da linha do Equador recebem o Sol com bastante intensidade o ano todo.
Mas à medida em que você se distancia da linha do Equador, que você sobe para altas latitudes, a luz do Sol ela chega com muita inclinação, ela é muito inclinada. Portanto, as temperaturas costumam ser menores. E isso é muito importante, tá certo? Então, entre a linha do Equador e os trópicos, nós temos a zona tropical. Entre os trópicos e os círculos polares, nós temos as zonas temperadas. E dos círculos polares até os polos, nós temos as zonas glaciares, ou seja, totalmente frias. Isso é uma dinâmica extremamente importante para entender o clima de todo o nosso planeta, tá certo? Outro fator importante é a altitude. A altitude ela é fundamental porque uma vez que o Sol, quando chega à superfície da Terra, ele já passou pela camada de ozônio, que filtra os raios ultravioleta, parte dessa luz solar reflete no albedo terrestre, na superfície da Terra, e volta para o espaço. Só que ao chegar à superfície e voltar, parte dessa energia solar fica concentrada nos gases de efeito estufa, principalmente no CO2. Ou seja, esses gases, eles concentram essa energia solar que faz com que a temperatura, então, aqueça a Terra, tá certo? Se eu tenho uma altitude menor, obviamente eu tenho maior presença de gases de efeito estufa. À medida em que eu vou me distanciando da superfície, os gases de efeito estufa vão ficando rarefeitos até o momento que eles basicamente acabam. E aí eu não tenho como conservar a temperatura dos raios solares na Terra, tá certo? Portanto, se eu estou numa área mais baixa, eu tenho maior temperatura. Se eu estou numa área mais elevada, exemplo, o cume de uma montanha ou mesmo uma serra, eu tenho temperaturas em geral mais baixas. Tudo bem? Outro fator climático importante aqui são as massas de ar. As massas de ar são movimentos do ar na atmosfera que carregam as características das suas áreas de origem para outras áreas. Um exemplo simples. Com o giro de rotação, que é de oeste para leste, formam-se os ventos alísios, ventos que sopram dos trópicos para a linha do Equador. E isso forma uma circulação atmosférica que cria toda uma dinâmica de temperaturas na Terra. Um outro exemplo, as massas de ar formadas em áreas quentes são levadas para áreas frias. As massas de ar formadas em áreas frias são levadas para áreas quentes. Isso vai determinar as temperaturas, a umidade e assim por diante. Tudo bem? Outro fator climático aqui são as correntes marítimas. As correntes marítimas são porções de água que têm característica de temperatura e pressão variadas. E elas influenciam bastante. Um exemplo muito claro disso são as correntes do Brasil. As correntes do Brasil são tropicais, ou seja, são quentes. E elas chegam no litoral trazendo muita pluviosidade, trazendo muitas chuvas para o litoral brasileiro. Se você, por outro lado, pega uma corrente marítima fria, como a corrente de Humboldt, que traz para a costa oeste da América do Sul bastante frio e pouquíssima ou nenhuma umidade, ela forma então regiões frias e desérticas, como o deserto do Atacama. Tá certo? Então, correntes marítimas formadas em áreas quentes vão levar então calor e umidade para as regiões onde são banhadas por essas correntes. E, por outro lado, as correntes frias vão carregar então frio e, em geral, climas mais secos com ausência de umidade. Tudo bem? Um outro fator aqui para a gente discutir é o fator continentalidade. A continentalidade é a distância do mar. Então, quanto mais um território está distante do mar, tende a ter uma amplitude térmica mais alta, porque uma vez que a presença do mar poderia tornar a temperatura mais amena, mais equilibrada, uma vez que a água é um grande armazenador de temperatura, além do fato de gerar umidade, de gerar vapor de água na atmosfera. Então, regiões distantes do mar terão climas mais secos e amplitudes térmicas, que é a temperatura mínima até a temperatura máxima, mais elevadas. E o contrário acontece com a maritimidade. Quanto mais próximo do mar, quanto mais próximo dos oceanos, maior é a quantidade de umidade e mais equilibrada é a amplitude térmica, ou seja, a diferença da temperatura máxima e temperatura mínima tendem a ser menores porque a água consegue então conservar e armazenar a temperatura do Sol de uma forma mais equilibrada. Tudo bem? Outro fator importante, nós temos aqui o relevo. O relevo é importante porque se eu tenho maior cobertura de vegetação, eu tenho maior evaporação, eu tenho maior controle da radiação solar.
E se eu estou numa área que não tem vegetação, por exemplo, uma grande cidade, então a temperatura cria realmente um efeito estufa muito maior, que nós em geral chamamos de ilhas de calor. O exemplo disso é você estar numa grande avenida do centro de São Paulo, com a temperatura térmica de 30 a 35 graus. Se você sai do centro de São Paulo e vai para o Parque do Ibirapuera, ou vai para uma outra região arborizada, com a presença de um lago, você percebe então que há uma redução dessa temperatura, que há uma melhoria da qualidade do ar e assim por diante. Então o relevo e a cobertura do relevo, em geral a cobertura vegetal, ela também tem uma importante relação com o clima, tudo bem? Nós temos a questão da média versus amplitude. Imagina que você está numa região que tem 20 graus, 18 graus durante os meses de inverno e 22 graus durante os meses de verão. E aí você vai para uma região que tem 18 graus nos meses de inverno e 30 graus, 35 graus nos meses de verão. Perceba que se você for calcular a amplitude térmica, você tem uma média parecida. Mas a diferença de temperatura se dá possivelmente pela latitude, pela altitude, que acabam fornecendo maior ou menor energia solar. Tudo bem? Muito importante, então, entender essa questão. A questão da pluviosidade nós já falamos, né, dos climas secos e dos climas chuvosos. E, para terminar essa aula, eu gostaria de falar um pouco mais sobre as latitudes. Nós temos, em geral, áreas de baixas e altas pressões. O que seria baixa pressão? Seria aquela região quente, onde a luz solar é muito intensa. Essa luz solar aquece a superfície e esse ar, então, ele acende a atmosfera, tá certo? E ao acender a atmosfera, vai chegar em áreas frias, gerando chuvas frontais, chuvas convectivas e assim por diante. Nós teremos uma aula específica para isso. Se eu estou numa área de alta pressão, o que seria uma alta pressão? Seria uma área fria, onde o ar mais frio ele se torna mais pesado, mais denso. Então ele tende a descer para a atmosfera, correto? Se você seguir essa linha de raciocínio, você vai entender que nós temos nos polos, áreas de 90 graus, latitude norte ou sul, áreas de alta pressão. Então os ventos sempre se formam em áreas de alta para baixa pressão, certo? Quando nós chegamos por volta de 60 graus, latitude norte e sul, nós temos uma área de baixa pressão, ou seja, uma área que armazena a radiação solar, fazendo com que o ar acenda a atmosfera, ok? Quando nós chegamos a 30 graus, nós novamente temos uma área de alta pressão, um ar mais frio, então ele perde temperatura, perde umidade. Em geral, as áreas de 30 graus, latitude norte, latitude sul da Terra, formarão desertos. Pode perceber que os grandes desertos da Terra estão em áreas de latitude 30 graus. E por fim, as áreas equatoriais ou tropicais, intertropicais, que são as áreas de baixas latitudes, próximas de 0 grau, que são áreas de baixa pressão, ou seja, áreas quentes, que vão então ter o seu ar acendendo a atmosfera, formando as células atmosféricas que vão então fazer a circulação de todas as massas de ar do nosso planeta, criando um equilíbrio no clima, e esse equilíbrio ele só é quebrado quando há uma grande transformação na Terra, a química, a atmosférica e assim por diante, vulcões ativos, enfim, explosões solares e outros fenômenos que podem mudar o clima da Terra, e em especial as atividades humanas como a industrialização, a queima de combustíveis fósseis, o grande consumo de recursos naturais e assim por diante, que estão com certeza mudando bastante a nossa dinâmica climática. A nossa aula termina aqui, eu espero que você tenha entendido. Deixo para você um abraço, até a próxima aula, valeu!